Fala galera, beleza? G. Anderson na área. Rapaziada, vou mostrar para vocês aqui um resumo do dia de hoje e realmente e principalmente passar umas dicas aí para vocês de como fazer uma análise de contexto e como você deve reagir aí num dia como hoje. Na verdade, todos os dias, tá? Mas o dia como hoje vai servir de exemplo aí para você, que é um dia que basicamente muitos traders quebram conta e não pegam as oportunidades por conta de às vezes olhar muito micro e muitas das vezes ficar tentando adivinhar aonde o preço vai parar, tá? Então, vou dar dica para vocês aqui como vocês fazem as marcações, né? Como é o ideal você marcar o seu gráfico e você saber olhar entre macro e micro, tá? E aí você espera as oportunidades em certos pontos, conforme a sua estratégia. Não vou falar de operacional, de estratégia, onde entrar, onde vender, mas principalmente em questão de você fazer a leitura, de você ler o contexto e você identificar qual é a força do mercado. Porque independente da estratégia, técnica, né, que eu prefiro falar método, então se você tem um método de operar, independente de qual seja, você só precisa seguir aquele método à risca, né? Então, se o mercado está caindo, você vai vender, se o mercado está subindo, você vai comprar. Para quem é scalper, aí é uma regra diferente. Geralmente o cara vai comprar e vender ali em várias posições e independente do preço, ele vai tomar ali as suas atitudes ali, para quem é scalper, para quem opera tape reading, são operações diferentes. No caso aqui, a minha dica é principalmente para quem opera gráfico, para quem é grafista e quem busca operações de risco-retorno maior, tá? Que é o ideal, principalmente para quem opera em mesa, ele tem que buscar no mínimo 2-1 de risco-retorno, porque senão ele não tem sobrevida no mercado, tá? A longo prazo não vai dar certo, você não vai conseguir se sustentar. Beleza? Então vamos lá, galera. Pegando aqui o dia de hoje, tá? Então, o dia de hoje, o mercado abre aqui nessa região, já testa ali uma região de referência, não consegue romper, e aí logo depois ele vem fazendo um dos descendentes, né? Então já vem mostrando ali uma pressão de oferta bastante grande e vem empurrando o preço para baixo, tá? Desde a madrugada. E aí chega num período importante, que é a abertura do mercado à vista. Geralmente, para quem opera Nasdaq, opera mercado futuro, fica bem atento nessa região, nesse horário, quer dizer, e principalmente horários de notícia. Então, para quem opera em mesa proprietária, a maioria das mesas para contas financiadas, você não pode operar notícia. Então, no caso, hoje também tinha notícia às 11, às 11h30, né, notícias importantes aí, e a gente tinha que aguardar para poder operar. Eu, particularmente, não gosto de operar logo que o mercado à vista abre. Então, geralmente, eu espero o mercado se decidir, ele se definir, e aí, quando eu vejo que o mercado realmente, não, agora é para este lado que ele vai, aí eu começo a montar minhas posições de acordo com o contexto, de acordo de algumas ferramentas que eu tenho aqui que me ajudam, né, potencializam, né, esse estudo e facilitam, às vezes, a minha tomada de decisão. Mas o contexto principal de hoje era o seguinte: ó, repara que ele vem fazendo aqui pequenos topos, né? Então ele desce, volta, desce, volta, desce. Aí aqui nessa região ele fez essa acumulaçãozinha aqui, né? Então ele deu essa acumulada aqui ou uma equilibrada, e aí ele rompe essa região, né? Então aqui ele rompe. Esse aqui foi a primeira oportunidade que deu às 9 horas, é uma boa janela para operar. Então ele vem aqui, captura a liquidez desses topos aqui, né, faz um choque aqui interessante e deu a primeira oportunidade no dia ali. Eu ainda não estava operando nessa hora aqui, então essa oportunidade aqui eu não peguei, mas só para vocês verem o contexto, como é que ele vem fazendo essas regiões, eu fazendo essa movimentação de preço, e eu geralmente gosto de operar nas extremidades. Então, quer dizer, se o mercado está com uma força de venda, então eu sempre vou procurar operações nos topos, né? Então, nas partes de cima, e principalmente se ele tiver em uma região de preço interessante. Então, se estiver em cima de uma marcação, se estiver perto de uma região de equilíbrio, uma região de interesse, porque, ok, ele acumulou nessa região aqui, que ele deu uma furada aqui e volta, e aí depois ele consegue romper. Então, essa região aqui, ó, se torna uma região de interesse. Então, o mercado vai aqui embaixo. Quando ele retorna nessa região, quem vendeu aqui nessa região, principalmente se tiver força institucional no meio, ele vai defender essa posição. E quando ele retorna aqui, ó,
ele defende essa posição. E aí entra novamente força vendedora. E aí você faz a sua operação e segue o fluxo do movimento. E aí, quando o mercado à vista abre, esse aqui é a principal dica. Quando o mercado à vista abre, ele já está trabalhando embaixo de uma região de interesse, embaixo de uma região de equilíbrio, fazendo topos descendentes vindo lá de trás. E aí, só que quando o mercado abre, ele fica faz essa acumulação aqui, fica nessa instabilidade. Então, ele sobe, ele desce, ele sobe, ele desce, ele fica nessa região aqui. E aí, muitas das vezes, o trader aqui, ele acaba com o dia dele. Então, ele começa a comprar, vender, faz um candle forte para cima, ele compra, faz um candle para baixo forte, ele vende. E aí, ele nessa região aqui, ele acaba se complicando. E quando realmente o mercado toma a decisão, toma uma direção, ele já não, ou já está com a mente desequilibrada, já não consegue mais pegar a oportunidade, ou ele já encerrou o dia, ou já estourou a conta, ou alguma coisa do tipo, né? Então já atingiu as metas deles aqui. Então, a minha dica para vocês é o seguinte, galera. Usem vários tempos gráficos, né? Vários não, eu falo assim, pelo menos dois tempos gráficos para você olhar entre macro e micro, tá? E também usem a ferramenta de vocês verem o gráfico de uma forma macro, às vezes sem precisar até mudar o tempo gráfico. Então, vou mudar aqui para os 5 minutos, para vocês verem que se vocês pegarem o gráfico aqui, né, usar o scroll e voltar, você vai conseguir ver o gráfico de uma forma mais macro, né? Então, você vai conseguir identificar que aqui tinha um topo, aqui era uma região de interesse, ele estava dentro de um canal aqui, então você faz as suas marcações ali, e aí você começa a identificar que realmente o mercado está mais com uma pressão de baixa, né? Então, você vai conseguir identificar que ele está realmente trabalhando em pontos mais baixos, né? Então, eu também tenho aqui um gráfico de 4 horas com algumas marcações que eu faço. Se vocês repararem, ele saiu de um ponto de equilíbrio e veio tocar em outro ponto de equilíbrio, né? Então, ele veio direto, saiu de um ponto, voltou no outro. Então, isso também me ajuda na tomada de decisão. Então, o mercado ele estava numa região de resistência e aí ele volta no suporte. Então, você tem que ter essa correlação entre gráficos macros e micros para você poder ter a sua tomada de decisão e não operar com um gráfico assim, né? Então tem muita gente que opera com gráfico assim. Então você não está conseguindo ver o contexto de mercado, né? Então você tem que estar analisando isso para que você possa pegar boas oportunidades e deixar o trade rolar, né? Então repare que o mercado, a dica principal é essa daqui, voltando no contexto, né? Então o mercado abriu aqui às 10h30 e ficou para cima, para baixo, fazendo candles fortes ali. Mas só que se você reparar, para quem teve a paciência, principalmente porque às 11 horas tinha notícia e geralmente quem opera por mesa não podia operar, então de 10h30 até 11 horas, o ideal era ficar de fora. E aí você começa a analisar o contexto. Você vê que o mercado realmente está respeitando essa região de preço aqui. Então ele fez um topinho aqui em cima, desceu, ele rompeu aqui na hora da abertura e ele não consegue sair dessa região e fica trabalhando aqui dentro. Então aqui se torna uma região de interesse que o mercado tende a respeitar. E aí ele dá a primeira oportunidade aqui às 11 horas, que é na saída de movimento, né, que eu falo. Então ele fez aqui uma lateralização e depois ele faz uma saída de movimento que a gente consegue identificar no gráfico menor. Mas como eu falei, eu não vou falar sobre operacional, mas você consegue qualquer tipo de operacional, dá para você identificar que o mercado ele começa a trabalhar, coloca 2 candles positivos aqui e logo depois ele consegue inserir um candle para sair desse movimento. E aí ele vem buscar uma outra região de interesse que estava marcada aqui. E aí ele faz a mesma coisa, ele trabalha aqui nessa região, né, e volta lá naquela região de interesse. E aqui o ponto-chave. Então, quando ele volta nessa região de interesse aqui, ele não consegue romper. Ele fecha abaixo e aí entra interesse na venda, entra interesse aqui de oferta, bastante oferta entra nesse preço. E aí no teste aqui, né, no caso do meu operacional, começou as oportunidades de venda. E aí você consegue realmente ver claramente que o mercado segue toda uma tendência de baixa, respeitando as marcações e as regiões de preço. Então, ele desce, volta. Essa região de interesse que era
suporte, agora virou resistência. Essa outra que está marcada aqui é uma região de interesse lá do passado. Ele volta, testa, respeita a região, entra oferta de novo, e aí entra oportunidade de venda, várias oportunidades de venda. Qualquer lugar que você vendesse aqui teria dado bom. Ele faz a mesma coisa, entra aqui, volta para a região de interesse, entra oferta de novo. Então, você vê que numa tendência de baixa, os candles positivos são muito fracos, né? Eles não têm pressão, eles não têm força para poder devolver o movimento. Então, toda vez que entra oferta vendedora, é oportunidade para você pegar operações a favor do flow. Né? E aí, lógico, você tem que ter habilidade, tem que ter técnica, tem que ter um método para você pegar as oportunidades e, às vezes, algumas ferramentas para poder te auxiliar, né, nessa tomada de decisão. No meu caso aqui agora, vocês estão vendo o meu gráfico de 5 minutos, da forma que eu opero. Então, tem esse RSI que eu construí, uma regra de coloração. Se vocês repararem, quando ele começa esse movimento de baixa, depois das 10h30, o RSI também já está me dando força vendedora. E aí, a partir desse ponto aqui, ele fica extremamente vendedor. Então, nesse momento, eu não quero fazer operações de compra. Então, não procuro operações de compra porque o mercado realmente está com uma oferta muito grande. Então, tem muita força vendedora presente. E aí, é só você identificar um ponto de entrada e você consegue surfar esse movimento. E aí, repare que quando ele atinge, né, um outro ponto de referência, como é que essa oferta já começa a diminuir. E aí, ao contrário, começa a entrar força de demanda, começa a entrar força compradora. Olha só como é que agora, nesse movimento aqui, tudinho teve candles seguidos mostrando força compradora. E olha só que agora como começa a entrar força compradora. E aí ele faz essa lateralização e a gente vê que o cenário se inverte. Então agora os candles vendedores já não tem mais pressão para continuar empurrando o preço. E aí a força de demanda fica mais presente. Automaticamente também para mim aqui já mostra que a força de compradora é dominante. E aí, no caso, se eu ainda estivesse operando, ou se fosse uma outra janela de mercado, a leitura seria a mesma. Agora eu já consigo identificar operações compradoras. Então, isso dá para a gente ver dá para vocês verem que o mercado ele tem N oportunidades. Então, tem várias janelas. Para quem não conseguiu pegar trades aqui no período da manhã, até as 14 horas, no período da tarde, para quem opera à tarde, teria conseguido. Então, para quem consegue operar de manhã, tem oportunidade. Para quem consegue operar à tarde, tem oportunidade. Para quem consegue operar de madrugada, tem oportunidade. Então, tem várias janelas. O que você precisa é ter um método. Você precisa ter uma sequência que você consiga replicar ela todas as vezes, né? Uma leitura, não é uma sequência, é uma leitura de mercado para que você consiga fazer isso de forma sequenciada e que você consiga imprimir isso na sua cabeça, para que toda vez que isso aconteça, você reaja ao mercado dessa mesma forma. Então, essa é a principal dica, galera. Então, esperem o time certo, faça uma leitura de contexto mais elaborada, expanda o gráfico, volte, né? Então, fez uma operação, deu errado, analise por quê. Será que realmente a força é compradora ou você errou o time? Como é que está o dia de hoje? Aí você dá uma olhada nas ações, das notícias, né? Como é que está ali aquele cenário, para que você entenda como é que o mercado está funcionando naquele dia, qual que é a força do mercado naquele dia, né? E não, às vezes, a gente agir por impulso, que muitas das vezes já aconteceu muito comigo, de você agir por impulso. O mercado desceu aqui, você compra. Aí ele desce de novo, você compra de novo. Aí ele fez outro candlezinho, você compra de novo. Principalmente para quem opera também em 1 minuto, né? Então, se a gente for olhar no gráfico de 1 minuto, então ele vai, às vezes, te induzir, muitas das vezes, que é uma possível reversão de tendência, pode ser uma possível parada da queda, né? Então, e muitas das vezes não, é só aquele pequeno pullback. Então, se a gente olhar aqui no gráfico de 1 minuto, mesma coisa, ó. Ele deu a entrada, foi lá, entrou pressão aqui, você vende, e aí ele faz esse pullback, mas só que às vezes, em vez de você comprar nessa região, você vai esperar ele aqui para ver se ele vai respeitar essa outra região a favor do flow principal, porque aí quando entra a demanda aqui no gráfico menor, você entra, porque é assim que eu opero também,
eu entro no gráfico menor para quê? Para o stop ficar mais barato. Então, você vai lá, coloca sua ordem e o mercado desenvolve. Porque quando ele para, quando a pressão, né, quando a pressão dominante do dia terminar, ele vai te dar sinais num gráfico macro através de regiões, através de pontos, né, pontos de interesse no gráfico ali e principalmente sobre o contexto, cenário do dia. Beleza? Então, essa é a minha dica para vocês de hoje, galera. Então, operem com consciência, operem com tranquilidade, tá? Esperem as oportunidades, estudem sobre contexto. Para quem é grafista, estude sobre padrões e crie os seus padrões também, né, para você poder operar. E principalmente tem um método. Se você ainda não tem, você tem que desenvolver ou tem que aprender com alguém que já tem um método eficiente, alguém que já sabe ali como conduzir as operações. Beleza? Então vamos lá. Para quem ainda não participa da mesa ILOS, cupom de desconto na descrição, 80%, até o dia 31 de outubro. Faça a sua avaliação. É uma grande oportunidade de você operar com capital da ILOS e construir aí o seu patrimônio. Beleza? Participe do nosso grupo do Telegram. Para quem quiser mais informações, dicas ali, estou sempre postando alguma coisa lá. E a gente está trocando ideia lá sobre a mesa e sobre outras mesas também. Vou estar ali postando para vocês novidades. E aí, qualquer dúvida também, deixa aí na descrição. Dá um joinha aí, compartilha esse vídeo. E aí, qualquer dúvida também, qualquer sugestão de vídeo, deixa aí nos comentários que a gente vai estar fazendo aí para vocês. Beleza? Grande abraço, valeu a oportunidade e até o próximo encontro. Fui.